Bem, irmãos, nós vamos começar esse livro, o livro de Êxodo. Nós terminamos o livro de Gênesis, foi uma boa jornada. E quando nós lemos o livro de Gênesis, eu disse para vocês que se uma pessoa consegue entender o livro de Gênesis, ele consegue entender a Bíblia toda. Se ele conseguir entender o livro de Gênesis, ele entende a Bíblia inteira. Por isso se chama Gênesis, que é o começo de tudo. Às vezes as pessoas querem conhecer as coisas, mas não quer saber como é que é o começo e tal, né? É muito importante, se você quiser conhecer mesmo, você vá o mais profundo, cave o mais profundo que puder. E quando nós começamos no Gênesis, nós sabemos como Deus é maravilhoso em ter criado um lugar maravilhoso, como Ele é maravilhoso que mesmo o homem pecando, Ele deu uma esperança no coração do homem. E aí surgiu muitos seres humanos, todos pecadores, e Deus, atentamente olhando para eles, elegeu um que era Abraão, no meio daquele povo todo, e tem trabalhado com essa família até hoje. Seja porque daquela família surgiu o Salvador, vindo dos céus, que é Cristo, ou porque nasceu a igreja, que somos os filhos na fé de Abraão. Então nós vamos entendendo as coisas. Agora o livro de Êxodo, se o livro de Gênesis, a Bíblia fala de eleição, não tem jeito de não ver eleição no livro de Gênesis. No livro de Êxodo fala de redenção. Redenção por causa da salvação que Deus, Ele vai fazer no seu povo. Ele salva o seu povo que Ele elegeu. Ele vem para salvar Israel. Então, irmãos, nosso título está aí, né? A escravidão no Egito. E a primeira coisa que a gente vê é a declaração de Deus do crescimento do povo de Israel. Como assim, pastor? Você vê o crescimento do povo de Israel no versículo 7. Você vê o crescimento do povo de Israel no versículo 12. E depois, finalmente, quando está quase acabando lá, mais uma vez vai falar, olha, o povo aumentou muito, no versículo 20. Ou seja, Deus ele fala de crescimento no começo, Ele fala de crescimento no meio, Ele fala de crescimento no fim do capítulo 1. Mas não é só crescimento que a gente vê aqui. A gente vê o quê? Que o diabo, ele não quer que o povo de Deus cresça e se multiplique. Ele não pode impedir nem o crescimento e nem a multiplicação do povo de Deus. Seja do Israel de Deus, seja da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não pode impedir, mas ele tenta, ele está sempre tentando, seja hoje perseguindo de qualquer forma o cristão, de forma velada, de forma colocando coisas misturadas, ou matando mesmo cristãos, ou ele lá atrás fazendo o que ele vai fazer aqui no nosso capítulo 1, pelo faraó. Ele usa essas pessoas para tentar matar, para tentar roubar e para tentar destruir. Nesse caso aqui, é escravizar e é matar, é tentar eliminar o povo de Deus. Então, é duas coisas que você vê aqui. Você vê que Deus está multiplicando o seu povo e você vê que o faraó, ele faz de tudo, ou seja, o agente do inimigo, de Satanás, ele faz de tudo para destruir o povo de Deus. Então a primeira coisa que a gente viu, né, que a gente vê, é exatamente isso, esse aumento numérico dos israelitas. Por isso o versículo 7, você tem muitos termos aqui, você tem muita palavra que só fala de crescimento. Então por 5 vezes, Deus ele enfatiza no versículo 7, que aquelas 70 almas, é assim que ele abre o livro de Êxodo, aquelas 70 almas, vai frutificando, vai aumentando muito, vai multiplicando, vai engrandecendo grandemente, até que a terra se enche deles.
Então você vê quantas palavras Deus usa apenas em um versículo para dizer: o povo de Deus cresce. O povo de Deus cresce e prevalece. Então o crescimento é o quê? É o cumprimento da profecia que Deus fez para o Abraão. Abraão, sai para fora, Abraão, né? Olha aí, Abraão, olha para o céu, Abraão, vê as estrelas do céu, Abraão. A sua descendência vai ser maior que as estrelas do céu. Abraão, olha aí para o campo, Abraão, olha aí, né? Então a sua descendência vai ser maior do que o pó da terra. Deus falou isso para o Abraão. Deus está cumprindo aqui no capítulo 1. Ele vai continuar cumprindo até que Jesus Cristo volte para resgatar, seja para chamar a sua igreja, seja para salvar o seu povo Israel. Deus ele vai continuar multiplicando o seu povo. E aí você vê no versículo 7 todos esses termos. Então, a promessa que Israel tem é a promessa que a igreja tem, de crescimento, sempre crescimento. E aí, meus irmãos, o crescimento da igreja, de forma diferente de Israel, que é geração, 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 no caso da igreja, é plantar semente. Porque não é porque o filho do crente nasce crente, não, o filho do crente tem que ouvir o evangelho para entregar a vida a Jesus e ser salvo. Então é um crescimento diferente do povo de Israel. Por isso nós temos que fazer o quê? Quem semeia pouco, pouco também ceifará. Mas aquele que semeia muito vai colher muito, é uma promessa de Deus. Olha, a igreja tem que fazer isso. Se não fizer isso, não é possível crescer. Então, irmãos, está ali no capítulo 1, então, o que se destaca é o crescimento. Agora, olhe bem, a morte do homem não pode impedir o projeto, os planos de Deus. E quando você lê aqui no versículo 6 do capítulo 1, diz que faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os heróis até então que nós vimos, dos eleitos de Deus, o Abraão, o Isaac, o Jacó, o Judá, os seus irmãos, todos eles morreram. Por isso está dizendo no versículo 6, olha, o José morreu, mas toda aquela geração também morreu. Foi bom, meus irmãos, que morreu? É bom, tem que seguir o curso, né? Que curso? Bem, tu és pó, ao pó voltarás, é assim, né? Está ordenado a todo homem morrer, uma vez, vindo depois disso do juízo, né? Então, morreram. Talvez Judá e José, esses dois expoentes, meus irmãos, do governo civil e do governo religioso, então esses dois, como fundamentais, eles se foram. Quando José morre, ainda fica um Judá, mas aí você tem um Judá que é mais velho que José, desfalecido, e que também vai morrer. Agora, não é porque eles morreram que os planos de Deus se acabaram. Aqui, irmãos, o plano de Deus não depende, pode mudar aí, né? O plano de Deus não depende do homem para cumprir os seus desígnios. Então você lembra disso, né? Deus ele não precisa que você exista, e nem eu. Deus ele não precisa. Lembra que foi feito um desafio e Jesus disse, olha, se estes se calarem, o que acontece? As pedras, elas vão clamar. Então Deus, ele não precisa de nós. Agora, é muita bondade de Deus, sendo ele infinito, imensurável, poder usar um vaso tão frágil como eu, você, cada um de nós. Então, irmãos, está lá, a erva seca, a erva morre. Mas aí a Bíblia diz que a palavra de Deus não, a palavra de Deus, ela subsiste. Então, se a gente, tem aquele pensamento, eu sou insubstituível. Não, eu não sou. E eu creio que você também pensa dessa forma. Eu creio que você pensa. Você pode ser usado por Deus, você pode. Eu posso. Enquanto Deus achar, eu posso.
O José, poderosamente usado por Deus, ele foi usado por Deus. Nós também podemos ser. Agora, isso não quer dizer, meus irmãos, que sem José, ou sem nós, Deus não vai fazer igual ou melhor. É um engano. É um engano a pessoa olhar e dizer: olha, quero ver o que aquela igreja vai fazer sem mim, né? É até um desaforo falar uma coisa dessa para Deus. É claro que eu acredito que ninguém fale uma bobagem dessa diante de Deus, mas se o pastor sair, na outra semana alguém vai estar pregando aqui, e ele não vai pregar igual, ele vai pregar melhor. Deus vai usar aquela pessoa. Não é o pastor que diz que Deus está falando por ele, que o Espírito Santo fala pela boca dele? Então, meus irmãos, se é isso, tem que se crer assim, porque é assim que a Bíblia fala, que funciona dessa forma. Então, quando os apóstolos morreram, a igreja não acabou, a igreja continuou, a igreja multiplicou. Cortaram a cabeça do Tiago, pois é, o Pedro estava lá para fazer a parte, para pregar. O Pedro saiu de Jerusalém, tinha um outro Tiago lá tomando conta da igreja. O Tiago morreu, pode ter certeza que ele foi substituído. Paulo, grande apóstolo, Deus sempre vai levantar um missionário. Deus é assim, Ele faz assim. Olha, a morte do homem não impede os planos de Deus. Agora, irmãos, que Deus ama Israel é notável. Esse amor que Deus tem pelo povo dele. O que ele disse, meus irmãos, de Jacó, serve para nós. Amei Jacó, mas Deus nos ama também. Agora, o que Jacó disse de Deus, nós também devemos pegar para nós. Ele entendeu que Deus o amava. Essa profissão de fé, esses dizeres que ele fala lá, agarrado no bordão, como diz o autor de Hebreus, mas que nós encontramos lá em Gênesis capítulo 48, ele fala assim: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde o dia que eu nasci até hoje, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, abençoe estes, coloquei só até aí. É por isso que o diabo odeia tanto Israel, é porque Deus ama Israel. E tem uma coisa, o Israel, ele sabe que Deus ama ele. Deus te ama, e Deus queria que você soubesse disso. Você é um filho de Deus, saiba, Deus, Ele te ama. No caso de Israel, Ele ainda tem o projeto de salvação para o seu povo. Mas aí, meus irmãos, o versículo 8 diz o seguinte: que levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecia ou que não conhecera a José. Eu já falei sobre isso lá no livro de Gênesis, mas José, ele era amado das pessoas. José, ele foi amado do seu pai, mal entendido dos irmãos, mas depois os seus irmãos aprenderam a amá-lo. Ele conseguiu conquistar o coração dos seus irmãos também. Os egípcios amavam José, a vida nos tem dado, foi uma das frases que disseram a José. O faraó amava José, tanto é que arrumou uma boa moça para ele casar, colocou ele lá como um dos principais. Olha, o que não faltava por José era amor. As pessoas amavam José, só que José morreu, meus irmãos, E aí a gente podia falar assim, agora, porque o faraó amava o José, o outro faraó também vai amar o José. Não funciona assim, não funciona. Tem duas constantes neste mundo. A primeira é que a memória das pessoas é muito curta, curtíssima. A segunda é que as coisas mudam muito rapidamente. Eu queria abrir com vocês aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 14. Vamos lá um pouquinho? Vamos mexer as mãos, já que a gente não pode ficar mexendo o corpo todo, Então vamos mexer as mãos. Aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 9,
e versículo 14. Vamos à leitura. Diz assim: houve uma pequena cidade, em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes baluartes, e encontrava-se nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Esse homem livrou a cidade inteira. Esse homem livrou pais, mães, filhos, filhas. Esse homem, ele fez, meus irmãos, uma benfeitoria pela sua sabedoria. E depois é dito que ninguém se lembrou daquele pobre homem. Eu digo uma coisa para vocês, e isso de fato existiu. Isso é uma coisa contada por Deus de algo que realmente existiu. O que aconteceu aqui é que aquele pobre homem, talvez, ele morreu à míngua. Por isso nós, meus irmãos, nós temos que aprender a honrar aquelas pessoas que de alguma forma eles cooperaram com a nossa vida, seja ela física, seja ela espiritual. Então nós temos que aprender a honrar. Mas essas duas constantes é normal ver neste mundo, como a memória das pessoas é curta e que tudo muda muito rapidamente. Eu costumo usar o exemplo do pastor Freitas. Ele trabalhava como se fosse aqui, tipo Sabesp, lá no Amazonas. Aí teve um pastor, que era presidente lá da Missão Brasileira, Batista da Fé, disse para ele: ei, Freitas, você está trabalhando lá na Sabesp, né? Vamos dizer que é a Sabesp. Tá, tô. Pede baixa lá, era um serviço bom, né, do Estado, que você vai virar o secretário executivo da Mibrafé, né? E aí, meus irmãos, ele empolgado, porque ele amava missões mesmo, ele foi lá, deu baixa e pronto, né? Ficou sem o serviço dele, foi empregado lá para ser o secretário executivo. E aí passou um ano e meio, o presidente lá da Mibrafé pediu demissão, né? Pediu demissão, e aí o outro presidente olhou e disse: olha, eu infelizmente não vou poder contar com seus préstimos, né? Aí alguém encontrou ele no meio da rua, ele estava lá vendendo livro, alguma coisa para se sustentar, e falaram para ele: Freitas, né, o que aconteceu? Ele disse: mudou o faraó, mudou tudo. Ele usou justamente, por isso que eu gosto de usar esse exemplo, o exemplo do Freitas. Ele falou assim: olha, mudou o faraó, mudou tudo. E é assim, irmão, seja numa empresa, seja, sabe, é difícil você encontrar pessoas que têm uma boa memória para honrar. Eu escutei isso lá em Pompeia, e eu acredito que é verdade, né? Tinha uma pessoa que trabalhou lá para uma pessoa que tinha uma grande empresa lá em Pompeia, e deu para essa pessoa um plano de saúde vitalício. E aí essa pessoa ficou com aquele plano de saúde vitalício, enquanto, sabe, estava lá, o homem estava vivo, mas o dono morreu. Quando o dono morreu, aí sabe, aquela cúpula, né, foi renegociar lá com aquela grande empresa e disse: olha, a gente não pode ficar mantendo isso aqui, né? E, né, cortou, mudou o faraó, mudou tudo, né? Um dos chefes lá, dos filhos, olhou e disse: o que aconteceu? Cortaram. Cortaram? Né? Não, mas vamos lá. Se vocês não aceitam esse vitalício aqui, vocês não precisam contar com os outros milhares que a gente tem. Aí a empresa disse: não, a gente fica com o vitalício, né? Então, meus irmãos, é uma questão de honrar. Aliás, essa empresa é uma das poucas que o pai e a mãe, o sogro e a sogra pode fazer o quê? Pode fazer parte da Unimed. Eles dizem: é para honrar, é para honrar. Deixa eu dizer, olha, levantou um rei que não conhecia José. Então, às vezes,
Se você foi abençoado por uma pessoa, você vai encontrar um filho, um neto, olha, abençoe aquela pessoa quando você encontrar. Faça isso, né? Então, meus irmãos, apesar de que acontecem essas coisas no mundo, para o povo de Deus foi bom. Por que foi bom? Porque agora eles tinham que depender, confiar somente no Senhor. Então, quando você conta com o homem e o homem te deixa, te abandona, aí você aprende a contar somente com o Senhor. O socorro vai vir, você não está clamando pelo socorro? Eleva os meus olhos para o monte, de onde vai vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus sempre vai suprir. Isso, meus irmãos, é uma promessa dele, não dos homens. Então a gente aprende a não depender dos homens, a gente aprende a não depender das circunstâncias. A vaca gorda, sempre tem a vaca magra. Aliás, o mundo é mais feito de vaca magra do que vaca gorda. Então, quando tiver a vaca gorda, aproveita e faça o que puder fazer, porque chegará o dia das vacas magras, né? O próprio José, coitado, ele não podia cumprir o que ele tinha prometido para os seus irmãos: eu vou cuidar de vocês. Agora ele morreu, como é que ele ia cuidar do seu povo? Bem, aí que chega, vamos voltar lá para o livro de Êxodo, no versículo 9, esse rei, que não conhecera José, ele disse para o seu povo, no versículo 9, eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Vamos usar de sabedoria com eles. Tem tradução que traz corretamente astúcia, tá? Para que não se multipliquem e aconteça que, vindo a guerra, também eles se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. Então, irmãos, ele tem aqui o seu projeto. É o inimigo falando pela boca dele. Ele fez algumas observações. Calculou o perigo, né? Tem um povo se multiplicando no reino. Ele percebeu que esse povo era diferente, que esse povo era forte, e ele imaginou uma possibilidade: se tiver uma guerra, e se esse povo se junta contra nós? Depois ele calculou uma forma de como é que nós vamos fazer para barrar esse crescimento, como é que nós vamos fazer para sujeitar, né? Então ele decidiu, no versículo 11, puseram sobre ele maiorais de tributos, ou seja, primeiro houve uma taxação contra esse povo, vamos tributar, vamos colocar muito impostos sobre esse povo, e depois praticamente escravizou, né? A servidão apertou. Isso não é difícil de acontecer. Quando você lê a história de alguns estados no Brasil, o estado do Acre, né? Ele surgiu por causa da borracha lá. Então o camarada saía lá do Nordeste, ele tinha a família dele, deixava tudo, e ele ia para onde? Ele ia, né, com aquela promessa de ganhar muito dinheiro com a borracha. Aí ele chegava lá, né, o camarada dava para ele o seguinte: ó, você vai pegar uma peneira, você vai pegar isso aqui, você vai pegar um cesto de comida, você vai pegar uma espingarda, né, tinha que dar para o camarada do mesmo jeito, você vai pegar isso aqui, né, dava um monte de coisa para ele, sabe? E aí levava ele num ramal lá, largava ele lá, e ali ele ia viver sozinho, sem ninguém, talvez morrer amigo, né? E aí dizia: olha, o seguinte, o seu dinheiro mesmo você vai começar a ver depois que você pagar tudo que você pegou. E quando é que ele conseguia pagar tudo que ele pegou? Nunca. O irmão Cid está aí, ele conta dos donos de fazenda, que empregava as pessoas e tinha venda na fazenda, né? O dinheiro do coitadinho ficava tudo na venda, e ele ficava devendo para o outro mês ainda, não dava nem para ir embora para outra fazenda. Então você taxa, você tributa, e a pessoa está o quê? Está devendo até o pescoço. Ah, você é meu escravo, você tem que me pagar. E se eu não pagar? É por isso que tem a lei, é por isso que tem a polícia, é por isso que tem ali os soldados, é por isso que tem o juiz, tem que prender você está contra a lei, né? Então, irmãos, não é difícil escravizar, seja uma pessoa, seja um povo, né? Em poucos anos, tudo muda.
sabe? Muda de repente. Por isso aqui foi muito astuto o faraó. Ele calculou não somente a forma de escravizá-los, mas ele calculou uma forma de impedir o crescimento. No versículo 15 e versículo 16, o rei falou às parteiras hebreias, das quais uma chamava Sufrá, a outra Cifrá, a outra Puá, e disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias e virdes sobre os seus assentos, se for menino, mata, se for menina, então pode viver. Ó, tá tudo friamente calculado, tá? Ele calcula que eles vão ficar menores, ele calcula uma forma de escravizar e ele calcula uma forma de eliminar de vez, né? Deixando que ficasse só as mulheres e as crianças, pronto, né? Em questão de anos, você matando os homens, então só sobrariam as mulheres e as crianças. O diabo é muito astuto, né? O projeto dele é escravizar, né? Bom, meus irmãos, os incrédulos estão presos sob o domínio do diabo, nós sabemos disso. Olha aí esses dois versículos: o homem caído, ele vive segundo o príncipe da potestade do ar. O homem caído está preso nos laços do diabo. É o que existe de fato. Satanás escravizando a mente, o coração das pessoas. Então, o homem caído é como um cavalo, e o cavaleiro é o próprio diabo. O que ele faz? Vai dirigindo essa pessoa, cegando essa pessoa para a verdade, como Paulo ensina em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. E quem que o diabo quer escravizar? Meus irmãos, sempre o povo de Deus é prioridade para ele, sempre, né? O crente ou a igreja, mas o crente, através do pecado, ele tenta escravizar, aí ele acaba com a vida espiritual daquela pessoa. Escravizou, ele não consegue sair daquela escravidão, a não ser pela graça de Deus. E também ele escraviza as nações, irmãos. Se a gente olhar o mapa do mundo hoje, e comparar com o mapa do mundo há alguns anos atrás, você vai ver quantos países eram livres e quantos hoje não são. Quantos países o evangelho podia ser pregado livremente. Eu cito, olha, o maior país do mundo em população, a China. Quando é que aconteceu a revolução? Não foi em 1917? Não, lá foi um pouquinho depois, né? Mas repare, grandes países onde havia muita liberdade, onde missionários americanos, ingleses, escoceses, eles podiam ir pregar, evangelizar, como fizeram no Brasil. Hoje não pode mais. Por quê? Porque o diabo, ele escraviza nações, e um dos propósitos de escravizar as nações não é deixar as pessoas só com tristeza e desgosto na vida, sabe? Mas é impedir que o evangelho nasça nos corações, impedindo a entrada de missionários, impedindo que o evangelho possa correr à solta. Ele faz isso aí, impedindo que uma igreja seja organizada, possa nascer uma igreja ali. Então ele consegue escravizar tanto uma pessoa quanto as nações. E aí, meus irmãos, começa a matança dos recém-nascidos. Ele dá essa ordem mesmo. Primeiro ele escravizou, a gente pode ver aqui, né, no versículo 13, os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. 14, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. É assim. O diabo, ele sabe fazer isso. O diabo, ele sabe como amargar a vida das pessoas. Ele, sabe, ele tira o gosto. Ele tira o gosto. Eu estava vendo algumas coisas sobre a guerra, né? A forma valente que os russos, eles lutaram na Segunda Guerra.
porque viram suas casas, suas famílias serem atacadas pelo nazismo. E a forma, assim, tão sem propósito, sem nenhuma vontade que eles têm de guerrear, por exemplo, contra a Ucrânia. O problema lá é a moral dos soldados, a moral dos generais. Ninguém quer fazer nada. Por quê? Porque não adianta. Nesses países, o que adianta? Então, irmãos, Satanás ele vai amargando a vida das pessoas, para que essas pessoas ficam sem vontade de viver, sem vontade de nada, sem esperança, sem nada. É por isso. Mas diz o versículo 12 que quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Não deve ser assim com a igreja. Não deve ser assim, meus irmãos, com o povo de Deus. Quanto mais se persegue o povo de Deus, quanto mais eles tentam amargar a vida do povo de Deus, mais o povo de Deus vai crescer. Foi com Israel e é assim com a igreja. O livro de Atos é a prova de que quanto mais se perseguia, mais o povo de Deus ele crescia. Então, irmãos, começou a matança dos recém-nascidos. O projeto é eliminar a raça também, mas na verdade o projeto de Satanás, antes do nascimento de Jesus, o grande ódio que ele tinha daquele povo judeu, ele provavelmente escutou o Jacó, ele provavelmente escutou Deus dizendo para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jacó dizendo: olha, o cetro não vai se arredar, virá o Siló, o enviado virá por Judá. Então ele começa uma perseguição sem precedentes, né? Aí, o projeto é matar o Messias. Satanás ele quer matar, ele não sabe, meus irmãos, quando ele ia nascer, quem seria esse Messias. Fez muitas tentativas, Abel, Isaac, Davi, né? O próprio Senhor Jesus, ele tentou, mas ele não consegue. Deus não permitiu, né? O que ele usou para matar? Astúcia, e depois, não consegue pela astúcia, vamos afogar as criancinhas. Astúcia está aqui no versículo 15 e 16. Olha, parteiras, quando nasceu um menino, mata. Astúcia. Mas não deu certo. As parteiras não obedeceram. E depois, de forma cruel, bom, já que ninguém obedece, né, por bem, vai ter que obedecer por mal, na cabeça dele, é claro. Então agora, nasceu uma criança, se colocou uma criança no mundo, se for menino dos israelitas, é para jogar no rio, é para afogar, tem que afogar. Então, irmãos, Deus, Ele permitiu essa aflição, e você pode falar assim, né? Por que Deus permite toda essa aflição? Por que Deus permite coisas tristes? Escravidão, dor, morte. Por que Deus ele faz isso? Depende. De caso a caso depende. Com o irmão Félix, por exemplo, eu descobri aquela frase, que Deus, ele sempre faz o que dá mais glória para Ele. Então, se o seu sofrimento vai dar mais glória para Ele, como a morte de Jesus deu mais glória para Ele, como é que os grandes heróis salvam os seus patrícios, né? Vai lá com uma espada e vence uma guerra, não é assim? O nosso herói, ele morre de braços abertos. Então, a morte de Cristo, dolorosa, cruel, deu mais glória para o Pai. No caso de Israel, o que daria mais glória para Deus? Tudo tem um propósito. Israel, escravo, ele ficou livre da influência dos egípcios. Porque se eles são escravos, então aquela casta superior dos egípcios não ia querer se misturar com eles.
Israel escravo precisaria depender, como vimos, somente do Senhor. O resgate de Israel, bênção, porque é a figura do nosso resgate, da nossa salvação. A profecia dada a Abraão, em 15:13, tinha que se cumprir. A sua descendência será reduzida à escravidão. Então, se Israel não fica escravo no Egito, como Deus tinha dito para Abraão, Deus estaria mentindo, Deus não seria Deus. Então tem um propósito, aquela escravidão. O Egito, como Deus via, seria uma escola para o povo de Israel. E como nós vimos, tanto antes quanto depois, antes da perseguição, antes da aflição, antes de tentar matar com astúcia, antes de tentar matar cruelmente, antes Deus abençoou, eles cresceram. E depois Deus abençoou, e no versículo 20 diz: Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Então, irmãos, é assim, nada pode destruir os planos, os projetos de Deus. Como é que a gente vê o Egito? O Egito, ele deve ser visto como a casa da servidão. É importante pensar nisso. O lugar onde fomos felizes pode se tornar um lugar de tormento. É o caso deste mundo que nós vivemos. Se você vivesse nesse mundo como Adão e Eva viveu no paraíso, você ia querer sair deste mundo? Não. Mas aí Jesus estaria mentindo, porque ele mesmo disse que no mundo tereis aflições. Então, irmãos, a vida ela vai se tornando de um jeito que a gente pede para Deus nos levar. A gente clama: Senhor, venha o teu reino. É assim, vai ser sempre dessa forma. Então a gente aprende com Israel que este mundo é o nosso Egito. Essa terra aqui não é o paraíso, não é a nossa terra, o nosso lugar de repouso. O livro de Hebreus diz que ainda temos um repouso. Nós não devemos esperar descanso onde há dor, miséria, enfermidade, impureza, maldade, entre outros males. Aí você está bem, você está feliz, você está realizado, mas se você olhar do seu lado, você vai ver alguém infeliz, triste, chorando, você vai ver alguém sofrendo, doente, morrendo. Então, você consegue ser feliz assim? Só tem um lugar onde não há dor, não há pranto, não há morte. É aquele lugar preparado que Jesus disse: eu vou e vou preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse lugar é o novo céu e a nova terra. Então, meus irmãos, se não fosse a servidão, eles nunca iam querer sair do Egito. Para que sair daquela terra que é a terra de Gósen, a melhor terra do Egito? Para que querer sair de um lugar onde a terra que vem lá, meus irmãos, dos altos montes da África, a mais produtiva possível? Para que sair de lá? Mas Deus criou vontade neles para sair. Estavam tão acostumados ao Egito que, se não fosse o tormento, ficariam ali para sempre. Olha, e este mundo, se este mundo fosse um lugar de descanso, mais sossegado, os crentes nunca iam dizer: venha a nós o teu reino. Nunca. Um pouquinho que melhora, pronto, ele não quer nem que Jesus Cristo volte. Ele não quer nem saber da oração que Jesus fez. Ele pularia essa parte. Venha a nós o vosso reino. Pularia. E aí, por fim, tem essas duas parteiras, que eu não posso me esquecer delas, a Sifra e a Puá. Elas não quiseram fazer parte do plano sujo de Faraó, e com ela nós aprendemos o verdadeiro sentido das palavras de Pedro e de João. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aprendemos também, meus irmãos,
que quem fica do lado de Deus é abençoado. Aqui a palavra de Deus diz que Deus edificou casa para essas duas parteiras. É como diz o Senhor lá para o Eli: aqueles que me honram, eu honrarei. E Deus honrou a Sifrá e a Puá.